E a gente vai ver agora a versão, né, o que disse a esposa de Manuel. Vai embora, por favor. Vai embora, ele foi pegar a arma. Ele falou assim, não, vamos ver quem morre primeiro. Vamos ver quem fica, com a boca cheia de formiga. Eu falei, não faça isso, eu já conheço. E nisso, meu marido ainda não tinha voltado. Eu ainda tentei contê-lo, né, para poder ele não ir, mas não teve jeito. Meu marido desceu com a arma na cintura, com a camisa. Eu tentei contê-lo, não consegui. Dizia para ele ir embora, eu pedi, pelo amor de Deus, vai embora, mas não teve jeito. Esse caso poderia ter sido evitado se houvesse, né, nos dias de hoje, mais o quê? Diálogo, mais tolerância. Discussões estão entre os motivos mais comuns de homicídios no Brasil. Uma situação que a gente poderia mudar, buscar uma outra alternativa, um outro caminho. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, participa com a gente. Eu recebo aqui no nosso estúdio o advogado criminalista, doutor Rivelino Amaral. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Boa tarde. E Letícia Santana também, que é psicóloga, e vai começar explicando para a gente como que esse desfecho poderia ter sido, quais seriam as outras alternativas, poderia ter sido evitado nessa tragédia, né, Letícia? Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente, né, como você bem colocou o início da reportagem, né, a gente precisa mesmo fomentar uma cultura da paz, né, Roberta? A gente precisa falar mais sobre mediação de conflitos, sobre como administrar melhor a nossa raiva. A gente precisa falar mais sobre inteligência emocional. Acho que é uma frase tão colocada e tão pouco conversada, tão pouco discutida, tão pouco trabalhada, até mesmo dentro de casa, entre as famílias, na escola. Porque se nós não tivermos inteligência emocional, a gente consegue lidar com o outro, com as diferenças, com as diversidades, e a gente tem uma prova aí da consequência da falta dela, né? Daqui a pouquinho você vai contar pra gente, Letícia, no calor da situação, num momento como esse, é possível manter esse controle emocional? Daqui a pouquinho você conta pra gente, mas antes, doutor Rivelino, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Uma pergunta que todo mundo se faz numa situação como essa, qual é a necessidade, né, de sair para passear com um cachorro e a pessoa sair armada? Nos dias de hoje, qual é a necessidade? E o outro buscar a arma também, né? É duas situações ali, né? Então, olha, eu sou frontalmente contra a arma. Tá? Houve um desserviço no governo federal, e essa é a verdade, no governo federal da gestão passada, que possibilitou a compra enormemente de arma, vendendo para as pessoas que isso ia trazer segurança. Não traz segurança. Isso aí é a prova concreta de que as pessoas armadas só trazem sofrimento, né? Quer dizer, a gente teve a perda da vida de uma pessoa e uma pessoa presa por conta de um crime tão grave, que é o crime mais grave que tem no Código Penal. Então, assim, armar as pessoas é uma enganação de que vai trazer segurança, porque se você tiver arma em casa, se você deixar a arma disponível para você reagir a um assalto, você vai permitir, por exemplo, que o seu filho pegue a arma e ele tire a vida dele ou do irmão, ou se você ouvir um barulho à noite, você pega a sua arma, você pode tirar a vida da sua mulher, do seu filho. Se você guardar a arma num cofre para evitar que seu filho alcance, você não consegue reagir a um assalto. Então, é uma mentira. Você ter arma em casa é uma mentira. Para as pessoas que moram em fazenda, em sítio, eu acho até justificável você ter uma arma. Agora, aqui na capital, você ter arma para quê? Para acontecer isso que aconteceu. Porque se essas pessoas não estivessem armadas, isso não teria acontecido. Em absoluto. É uma discussão que houve entre duas pessoas. E assim, fica claro também, Letícia, para mim, que pese entrar um pouquinho até na sua área, de necessidade de provar masculinidade, sabe? Assim, eu sou mais poderoso do que você. E assim, olha, você está certa. Qual é a necessidade? Então, primeiro precisa saber por que o Luiz estava armado quando foi a esse lugar com o cachorro dele. Segundo lugar, por que esse senhor, que infelizmente faleceu e é uma perda irreparável, foi em casa buscar a arma? Então, quer dizer, o Estado, quando nós discutimos e definimos que o Estado ia nos dar proteção, ele não consegue estar em todos os lugares. E em alguns aspectos, ele nos possibilita reagirmos. Então, precisa analisar tudo o que aconteceu. Por que eles chegaram a esse ponto? Se você levar em consideração, quem deu o primeiro tiro, isso é relevante? Sim, isso é relevante, mas veja, se você não está numa situação daquela e a pessoa se aproxima de você armada, você está autorizada pela lei, que é o que a gente chama de legítima defesa, de atirar,
de tirar a vida da outra pessoa, porque é aquela coisa, ó, dali, infelizmente, Roberta, daquele momento, um ia sair morto. Porque os dois estavam armados, os dois já estavam com o ânimo exaltado e que certamente, se não fosse o Luiz, seria o seu Manuel. Então, um dos dois sairia morto naquela situação. Isso é uma Importante pena. você tocar nesse assunto, porque é essa sensação que a gente teve, a gente estava até conversando exatamente esse aspecto, momentos antes de começar o programa. Se não fosse um, seria o outro ali, porque a troca de tiros era até um derrubar o outro. E aí vai de encontro com o que o doutor Rivelino disse, Letícia, essa questão da masculinidade, é quem pode mais? Pois é, eu nem entraria nessa questão da masculinidade em si, mas a fala da viúva ela foi muito potente, né? Ela disse que ela ouviu dizendo, olha, alguém vai sair morto daqui. Então, havia uma intenção de matar, havia uma intenção de fazer justiça com as próprias mãos. Então, quando você se coloca nesse lugar intencional, as consequências já não estão mais sob seu controle. E aí, fazendo um link aí com essa questão da inteligência emocional, o quanto que eu dou conta das minhas emoções e sou capaz de conter a minha raiva usando recursos outros que não matar, isso já não me colocaria nessa situação. Isso já não faria que eu colocasse uma arma e fosse para casa, ou voltasse na minha casa e buscasse, como o caso do senhor, né, como ocorreu. E aí fica também uma reflexão para nós, assim, quando você se coloca nesse lugar, você assume os riscos dessa consequência. E me parece que ali os dois, tomados por um senso de justiça e de valor próprio, queriam assumir esses riscos, estavam dispostos a assumir esse risco. E isso aí é um grande complicador, porque fica agora duas famílias destruídas, marcadas por uma história que provavelmente vai aí afetar todos os envolvidos, né? Doutor Rivelino, daqui a pouquinho o senhor vai falar para a gente esse argumento do advogado de defesa do Luiz, né, que ele está tentando justificar aí como legítima defesa, se diante dessa situação esse argumento realmente se encaixa. Mas antes, vou convidar aqui para o nosso bate-papo, gente, a Janaína Moraes. Certamente você deve se recordar da história dela. Ela perdeu o companheiro Guilherme, músico, que também foi vítima, né, de uma confusão, de um conflito entre vizinhos. Isso aconteceu no ano passado, em Jardim Camburi. Janaína, obrigada pela sua participação. Qual é o seu sentimento quando você vê mais um caso acontecendo, mais um conflito de vizinhos e que termina dessa maneira? Ei, boa tarde, Roberto, boa tarde a todos. Olha, é muito triste, viu? Tristeza misturada com um pouco de revolta, né? Porque, assim, eu acho que tirar a vida do outro, né? Eu acho que não cabe a ninguém fazer isso, né? E, assim, é muito triste, tá? Eu vi essa reportagem, né? Eu sofro com o que aconteceu com meu esposo, né? Meu esposo foi um caso pouco parecido, né? Só que meu esposo não tinha arma, não estava armado, não estava com nada e foi um policial que tirou a vida do meu marido, né? Então, assim, é muito triste a gente estar vivendo isso hoje, tá? A falta do diálogo, né? As pessoas não estão sabendo mais conversar. E foi exatamente isso, em busca disso que o seu esposo, seu companheiro desceu, né? Tentando resolver as coisas ali amigavelmente. Super educado, foi pedir pelo menos um silêncio, era 3 da manhã. E um policial, né, que era para proteger a cidadania, a população, tira a vida de uma pessoa, assim, sem nada, sabe? Só foi pedir um silêncio no direito, né? E acontece essa tragédia, né? E isso destrói uma família inteira, né, Janaína? Como é que está a vida de vocês? Inclusive da sua filha também, que presenciou tudo desde esse dia para cá. Olha, desde o dia do ocorrido, é um dia por vez que eu vivo, sabe? A ausência do meu esposo, os problemas que eu venho tendo, né? Psicológicos, terapêuticos, eu e minha filha, medicação que a gente toma. Minha filha não pode, infelizmente, não vamos generalizar, né? Mas, assim, minha filha não pode ver uma polícia. Ela só tinha 12 anos, né, quando teve o ocorrido. Então, assim, ela ficou traumatizada. Ela só era uma criança, né? Então, assim, tudo tentar começar tudo do zero, sozinha, né? Sendo que ele está lá, vivendo uma vida boa, no quartel há 1 ano, recebendo o salário dele. O outro, o Jordan, né?
o que estava junto com ele, trabalhando normal, tendo a vida dele também normal, respondendo em liberdade, indo para academia. Então, assim, a gente fica triste por saber que 1 ano a gente não teve resposta nenhuma da polícia, sabe? De nada. Janaína, já volto a falar com você. Eu quero só aproveitar a presença da psicóloga Letícia Santana, que está com a gente aqui no estúdio, para justamente falar sobre isso. O que está acontecendo com o ser humano? A gente está perdendo a capacidade de dialogar, de resolver os nossos conflitos de maneira civilizada. As pessoas estão resolvendo ali, ó, da maneira que achar mais fácil resolver e, às vezes, até mesmo sem pensar nas consequências, né, Letícia? Eu não vou nem dizer que nós estamos perdendo, Roberta, mas cada vez mais a gente percebe os danos disso, até mesmo por causa dos recursos que estão nas nossas mãos, né? Como o doutor Rivelino bem colocou. Então, uma família armada é uma família também que tem condição de levar lá as vias de fato. Mas o que a gente tem que pensar também é que essa cultura da intolerância também tem sido uma cultura muito fomentada e pode sim ser a causa, né, desse aumento da violência. E além da cultura da intolerância, também fica aí esse viés da injustiça, né? Sempre quando eu ouço essa viúva se colocando, se pronunciando, sempre me toca muito essa questão da injustiça, de não ter visto aí o porquê da morte do seu marido, e realmente não teve, e a consequência disso também também foi muito branda, então ela também carrega esse sentimento de injustiça. E tudo isso precisa servir também para a nossa reflexão. Nós temos aí uma família que foi destruída, uma adolescente que tem a sua identidade aí perturbada. A gente precisa falar, assim, sobre inteligência emocional. A gente precisa entender que a força, vamos dizer dessa forma, não está em revidar, mas a força está justamente em controlar, em buscar a paz, em buscar um diálogo, buscar uma reflexão. Então, quanto mais se fala sobre isso, quanto mais se levanta essa bandeira, mais nós conseguimos também lutar contra essa intolerância, essa impulsividade que está tão presente nesses tempos. Agora, nesse caso do Guilherme, mesmo em busca de paz, do sossego para ele dormir, foi descer ali para conversar amigavelmente, mesmo em busca disso. Ou seja, quando a gente vê as duas partes ali armadas, a gente sabe que paz eles não estão buscando, né? Agora, do outro lado, nesse caso do Guilherme, doutor Rivelino... Foi covarde, né? Foi o Guilherme, filho do professor Glício da Cruz Soares, que formou grandes advogados, juízes, promotores. Ele desceu, salvo engano, era 3 horas da manhã, ele queria dormir. Essas duas pessoas estavam bebendo, né, e fazendo barulho. Ele desceu para pedir silêncio porque ele precisava dormir e ele foi morto. Do nada, só porque ele foi lá pedir para as pessoas para fazerem silêncio. E um vizinho, né? Se fosse um estranho, você não sabe com quem você está se metendo. Se fosse na rua, né? Se ele tivesse brigado, se tivesse tido uma discussão, quer dizer, se tivesse um motivo, né? Porque a lei leva muito em consideração, assim, por que isso aconteceu? Qual foi a motivação? Por que essa pessoa chegou a esse ponto, né? E os motivos, a depender do que for, se forem justificáveis, vai ter um tratamento diferente da lei, não é? Mas não tem motivo nenhum. Ele só foi lá falar, olha, vocês estão me impedindo de dormir, são 3 horas da manhã, aqui não é lugar de você fazer isso, eu quero dormir. E ele foi morto. Agora, no caso da Janaína, a gente está vendo o sofrimento dela, porque já se passou 1 ano. Quanto tempo se leva, que uma vez a gente debateu aqui no estúdio, a gente falou que para alguns casos podem levar uma média até de 8 anos. Isso, processos bem demorados. Os processos de crimes contra a vida tentados ou consumados não são julgados por um juiz, são julgados por 7 pessoas da sociedade, que são sorteadas num número lá que o juiz tem uma lista que ele pede, enfim, para órgãos públicos, enfim, qualquer pessoa pode ser jurada. Sorteia 7. Essas 7 pessoas que vão julgar. E esses processos são muito lentos. Por quê? Olha, a exemplo do que aconteceu agora na Mata da Praia. Tudo precisa ser analisado. As imagens, quem disparou primeiro, em que posição que estava, aonde o tiro acertou, se a pessoa estava correndo, se o tiro foi pelas costas, se a pessoa que disparou primeiro tomou um tiro depois. Então, tudo tem que ser analisado para que a gente tenha uma decisão
a mais correta possível, porque, na verdade, infelizmente, a gente erra também. É um ser humano que vai julgar, né? O tribunal do júri é justamente isso, julgar o seu semelhante. Então, esse processo, por exemplo, vai demorar também, Roberto, como você disse, acertadamente, 6, 8, 10, 12, 15, 20 anos para terminar essa história. E é um sofrimento interminável, né, Letícia? Para as pessoas que perdem o seu ente querido e para quem está sendo processado também. Sabe por quê, Roberta? Porque pode chegar lá na frente e ficar comprovado que ele precisa ser inocentado, né? E quem vai reparar esses 20 anos de sofrimento? O tempo que a pessoa ficou presa, o que ela sofreu, a perda da família, dos filhos, porque isso reflete na família dos dois diretamente, em todos, né? Nos filhos, nos netos, nos primos, nos irmãos, nas esposas, em tudo. Então pode chegar lá na frente, depois de 20 anos, falar, fulano tem que ser absolvido porque ele só se defendeu. Meu Deus, e aí passou 20 anos e esse prejuízo é irreparável. Então, o processo é muito delicado, é por esse motivo que ele é, entre aspas, lento. Deixa eu voltar a falar com a Janaína, então, para a gente concluir a respeito do assunto do Guilherme, né, que traz algumas semelhanças em relação à falta de diálogo que a gente vê hoje. A gente está falando assim, a falta de diálogo com quem? Às vezes com o nosso vizinho, com aquela pessoa que a gente esbarra todo dia, que poderia ter terminado de uma maneira completamente diferente. É esse seu sentimento, Janaína? Sim, esse é meu sentimento. Eu acho que pelo Lucas ser um policial, acho que ele poderia ter pelo menos, não, tudo bem, né? Recuado. Ele nem morava na minha torre, ele podia ter ido para dele, sabe? Mas aí você pega as coisas que ele falava, você vê que às vezes ele tinha a intenção daquilo ali, sabe? Que ele manda mensagem no outro dia, ele manda mensagem no WhatsApp falando, ele queria dormir, vou colocar ele para dormir eternamente. E assim, ele caçou, ele zoa da morte do meu esposo, sabe? Então, assim, eu acho que ele poderia ter, assim, e o amigo também, o Jorge, poderia falar, vamos sair daqui, não, tudo bem, e se retirar, porque não era a torre do bloco dele, sabe? E assim, é muito triste, tá? Eu tô passando uma situação muito complicada, porque é muito triste, tá? Até a ausência do Guilherme, tanto para mim, para minha família, para minha filha, é muito difícil, tá? Ele era um muito vizinho. Ele era um vizinho que já tinha outras ocorrências contra ele. Sim. Outros moradores já se queixavam também do Lucas como vizinho? Então, já. A gente não conhecia o Lucas, tá? Mas no livro de ocorrência tinha vários vizinhos de outras torres que reclamavam do barulho que eles estavam fazendo ali. Exatamente no meu bloco. O que vocês esperam que o meu bloco agora, Janaína? Roberta, hoje o que a gente espera é a justiça, né? Porque a gente fica meio assim, porque que nem o doutor falou, é um processo lento, demorado, só que às vezes a gente fica meio triste e revoltado, porque hoje eu não tenho o Guilherme mais aqui, a família dele não tem ele mais aqui, e o policial, o Lucas, recebendo tudo normal, o Jordan vivendo uma vida normal. E a gente, como que a gente fica? A gente espera por justiça, sabe? Tá certo, a gente Janaína. espera que tudo acabe bem, assim, que eles respondam pelo que eles fizeram, né? E que a polícia honre, né, o que eles são. É só isso que a gente pede. Janaína, eu agradeço imensamente a sua participação aqui com a gente no Fale Espírito Santo, a confiança no nosso jornalismo. E o que você precisar, a gente está aí também de portas abertas, tá? Vamos aguardar, então, por essa justiça, viu? É importante também que a sociedade acompanhe esse caso, cobre por essa justiça, para que a gente veja que a que se faz, a que se paga, né, doutor Rivelino? E a gente tem boas leis, as leis são aplicadas, as pessoas ficam presas. Eu não me canso de dizer, nós somos o 3º país no mundo em população carcerária. O Espírito Santo tem 37 presídios superlotados, capacidade para 13 mil, tem 23 mil pessoas presas. Então a gente tem lei, a lei é feita, às vezes os processos de fato são lentos, mas é porque precisa ser tudo muito bem feito, inclusive sob pena de acontecer uma nulidade de um processo, né?
Então, assim, esse processo, por exemplo, desse crime trágico, que é uma tragédia incalculável para todo mundo e uma perda irreparável, enfim, ele começa por conta de uma discussão acerca de uso de coleira de cachorro, sabe? É uma coisa muito pequena para chegar a esse ponto, não é? Poderia ser qualquer coisa ali, né? O cachorro, coisa, uma batida de carro, o uso da água para lavar o carro, enfim, qualquer coisa. Isso é muito pouco, não é? Por isso que, assim, eu torno a repetir, e às vezes até de forma cansativa, a arma não é bem-vinda em circunstância... A arma, Roberta, é para a polícia. Nós, quando começamos a viver em sociedade, nós estabelecemos que quem ia trazer nossa segurança seria as polícias, certo? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Então, a gente não tem que estar armado. E se essa segurança não chega, doutor? Porque tem muita gente que se a segurança não chega, a lei, em determinados casos, nos permite a reagirmos, que é a legítima defesa, o estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, que são excludentes de ilicitude. Quer dizer, a gente não é punido. Exatamente, boa pergunta. Então, nós estabelecemos que é o Estado. Então, quando acontece qualquer coisa, discussão, bateu o carro, a forma de resolver é chamando o Estado, a polícia que tem. A polícia que tem que andar armado. Não somos nós que temos que andar armado. E aí, se o Estado não consegue chegar, ele nos permite a reagirmos, por exemplo, para nos defendermos. É a discussão desse processo. E aí, nesse caso, o advogado de defesa do Luiz, né, que é advogado, tenta argumentar aí como legítima defesa. Cabe essa situação? Então, veja, isso vai ser discutido no plenário do Tribunal do Júri, não é? Essa discussão certamente vai ser posta. Em primeiro lugar, o fato de ser advogado, ou ser médico, ou ser enfermeiro, não muda absolutamente nada, certo? Advogado é advogado na audiência, juiz é juiz no seu gabinete, enfim. Essa discussão de legítima defesa vai ser posta no plenário, na defesa do júri. E as pessoas estão autorizadas a se defenderem. O que a lei fala? A lei fala que a gente pode usar dos meios moderados para repelir injusta agressão atual ou iminente. Então, assim, se o Estado não puder me defender, eu posso me defender. Se eu estiver discutindo com uma pessoa e sei que ela está armada, eu estou armado, só o fato dele sacar a arma já me permite a reagir. Eu não preciso nem esperar ele me dar um tiro, porque senão eu vou morrer. Mas na situação, por exemplo, do empresário que foi em casa para pegar uma arma, nesse período de tempo, isso pode ser usado contra ele? Tudo pode ser usado. Ele poderia também nem voltar, poderia ficar em casa, não é? O Luiz poderia ir embora, tudo poderia acontecer. O Luiz poderia não estar armado, esse senhor poderia não ir buscar a arma, tudo poderia, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. O Luiz estava armado, esse senhor foi buscar a arma. E aí, por isso que o processo demora e precisa ser demorado, porque precisa ter cuidado para não haver erro. Precisa analisar tudo, todas as circunstâncias. Que horas, quando voltou, quantos tiros deu, quantos tiros aquela arma deu, quantos tiros a outra arma deu, aonde os tiros acertaram, em que lugar do corpo acertou. Tudo é levado em consideração para chegar a um finalmente. Sim, fulano tem que ser punido ou não, fulano não tem que ser punido. Aqui a gente tem alguns comentários no nosso Facebook. Tem muita gente, no caso aqui, o Gilberto Marcelino fala que o advogado está certíssimo, arma só com policiais e forças armadas, por isso que a pessoa não tem controle. Já tem outras opiniões aqui discordando, falando que a pessoa tem que ter defesa, já que, né, quando a gente aciona a polícia, a gente não tem essa resposta de imediato. Tem muitos comentários assim. Esse tema é um tema muito polêmico, mas de qualquer sorte, infelizmente, Letícia, esse crime mostra pra gente que essas pessoas, se elas estivessem desarmadas, isso não teria acontecido. E é a polícia que tem que estar armada. É a polícia que tem que nos defender. A polícia não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Tá, mas aí você vai botar uma arma na cintura e vai fazer prevalecer a lei do mais forte? Vai virar um bang-bang, né? A gente vai voltar lá atrás. A gente já teve essa evolução, a gente já viveu isso. E foi péssimo. As pessoas se matavam. Era normal matar outra pessoa na época do coronelismo. Vivemos isso agora, recentemente, na história do nosso país, na década de 40, na década de 30. Era normal, a gente achava normal, havia uma permissividade. Hoje não, a gente já evoluiu. Como que a gente vai dar um passo para trás? Então não tem que andar armado, as pessoas não têm que sair de casa com arma, não tem que levar arma para o trabalho, nada. A pessoa tem que chamar o Estado para te defender. Letícia, e aí eu volto naquela pergunta que eu tinha deixado no ar. Será que no calor dessa situação, ao ponto que chegou, é possível manter um controle emocional? E também como que a família, diante dessa situação, a família pode contribuir, né? Às vezes a pessoa tem em casa um familiar que ele tem um temperamento um pouco mais exacerbado, todo mundo sabe que o estilo daquela pessoa é metido um pouco mais a valentão.
a família pode fazer algo por essa pessoa também? Sempre pode, né? Mas assim, quando você fala no calor das emoções é preciso conter, se a pessoa já chegou naquele ponto do calor das emoções, é porque ela não conteve. Né? Então, ela já está lá. Agora, se você falar assim para mim, todas as pessoas no lugar dessa pessoa ou nesse contexto fariam o mesmo, também não está sob nosso controle essa resposta. Qual o papel da família diante de um elemento que é mais exacerbado, que é mais impulsivo, que é mais agressivo também? A família também tem um papel um tanto quanto limitante, mas ela pode, sim, trazer essa pessoa a uma reflexão, ela pode, sim, mostrar para essa pessoa que esse comportamento impulsivo, agressivo, pode vir a ter consequências. A gente tem N exemplos de consequências. Então, o papel da família é um papel de conscientização, não tanto de contenção, porque se trata de uma pessoa, né, que tem seus direitos, tem liberdade de ir e vir. A esposa até tentou uma contenção, até tentou uma tomada de consciência, pedindo que o outro fosse para casa, pedindo que o marido não voltasse, enfim. Mas foi em vão, porque tudo ali já estava muito intenso, muito exacerbado, e aí eles já não estavam escutando absolutamente nada, eles só queriam fazer o que eles já tinham proposto, né, a fazer. Mas fica, sim, uma reflexão de quem está aqui nos escutando, se você é essa pessoa mais impulsiva, mais reativa, que entende que forte é quem vence, entenda que forte é aquele que consegue controlar os seus impulsos, controlar a sua raiva e buscar no diálogo, sim, a resolução dos seus conflitos. Gente, se deixasse, a gente continuava debatendo esse assunto aqui, porque tem tanto viés, né? Tanto a questão do autocontrole emocional, tem também aqui o debate a respeito de ter ou não a arma. Será que nesse momento é possível a pessoa ainda ter esse autocontrole diante... minha diretora está sendo muito boazinha, viu? Ela está dando aqui mais 2 minutos para a gente debater. Então, vamos lá, eu vou abrir, tá, gente? Não tem como, porque, doutor, a gente acaba tocando nesse assunto, né? E aí, ter ou não a arma de fogo, a que ponto que isso realmente pode ser a seu favor? Porque imagina agora a situação desse advogado, né, do Luiz, claro, porque ele foi contra ele, claro, né, toda a situação aí. Claro. Então, o Evandro Guimarães até comenta. Perda para as duas famílias, perda para o Luiz, perda para o seu Manuel, que não vai estar mais aqui no Natal, no Ano Novo, no aniversário, enfim, perda irreparável para a família. Perda irreparável para o Luiz, perda irreparável para a família do Luiz. É uma tragédia. E é o que eu vou dizer mais uma vez. Se não tivesse arma, não teria tragédia. Não tem tragédia sem arma. Mesmo que seja arma branca, se não tiver faca, se não tiver revólver, não tem tragédia. Né? Então, a gente precisa mudar esse entendimento, Roberta, de defesa pessoal das pessoas com arma, é uma mentira. As pessoas não se defendem. Sabe por quê? Porque se você for assaltado, o criminoso está com a arma em punho. Você não vai conseguir reagir. E se você tiver arma em casa, é o que eu falei, se você deixar a arma de fácil acesso, você está colocando todo mundo em risco. Se você botar no cofre, você não consegue pegar. Então, é uma enganação. Não é para ter arma. Os países que têm arma são os países latinos e os Estados Unidos também, que é uma loucura. Às vezes a gente vê tragédia. Entram nas escolas e matam as crianças todas. Isso é uma loucura, é um absurdo. Não tem que ter arma. Nós já vivemos, como eu disse, isso no passado. A gente já evoluiu. Não tem que ter arma. A gente tem que apostar no Estado. Mas o Estado não consegue. O Estado não consegue em lugar nenhum no mundo, tá? Em todos os lugares. Não consegue. Infelizmente, os crimes vão acontecer. Inclusive, crimes de cunho sexual, de Lei Maria da Penha, de homicídio, vários crimes o Estado não consegue, mas é a forma da gente viver civilizadamente apostando no Estado. Tem aqui o comentário do Jefferson, ele fala, só para tirar uma dúvida, então, como a pessoa vai se defender de um criminoso armado, sendo que a vítima está desarmada? Estou falando que as pessoas... Aí, por exemplo, se você for vítima de um assalto, o criminoso chegar com um revólver, o que você vai fazer no seu carro? Sair do carro e entregar o carro para ele. O que você vai fazer? Aí, se você tiver a arma, você vai pegar a arma aqui, ele vai te dar um tiro na cabeça. Você vai morrer. Então, não é para reagir, não é para bater, não é para dar tiro, não é para nada. Chegou para roubar o seu celular, é para você entregar o celular. Chegou para roubar o seu carro, é para você entregar o seu carro. Ponto final. Depois você vai ver. Vai chamar o Estado, vai buscar nas câmeras, vai tentar localizar. Não consegue localizar. Não consegue. É melhor você estar vivo sem o seu carro do que você morrer e o seu carro continuar lá para o seu filho, que não vai querer nem entrar no seu carro. E sobre esse caso que aconteceu na Mata da Praia, a situação terminou muito mal e poderia ter sido ainda pior, claro, com mais poderia vítimas, ter acertado, né? Na senhora, poderia ter acertado em alguém que é um bairro. Eu moro na Mata da Praia e vejo tudo isso com muita tristeza. Eu moro ali perto. Poderia ter acertado em alguém, poderia ter acertado uma criança. Quer dizer, duas coisas erradas. Você não tem que passear
com cachorro armado, precisa saber por que estava armado. E segundo, não tem que ir em casa buscar arma, para quê? Veja, se você vai em casa buscar arma, ou você vai morrer, ou você vai matar. E as duas coisas são trágicas, né? Quer dizer, não é o caminho, não é o caminho. Tá certo, gente. Obrigada, viu, pela sua participação, doutor Rivelino. Obrigada também, Letícia Santana, pela sua contribuição. Que a gente consiga, né, mesmo diante de uma tragédia como essa, ao menos extrair o exemplo de que a gente precisa tentar manter o autocontrole e não deixar chegar nem perto do que aconteceu. Obrigada.